Olá, bom dia. Eu sou a Bruna, sou residente de ginecologia e obstetrícia do HC. Vou dar a aula hoje sobre síndrome pré-menstrual e distúrbio disfórico pré-menstrual, sob a orientação do Dr. Gilberto. Esse é meu roteiro de aula que eu vou seguir. Para começar, vamos falar sobre a definição. A síndrome pré-menstrual caracteriza-se pelo aparecimento cíclico e repetido de um conjunto de sintomas físicos, psíquicos e comportamentais durante a fase lútea, habitualmente tardia, de duração variável, que desaparece com o fluxo menstrual, podendo eventualmente se estender até a fase folicular inicial. De acordo com a COG, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, os sintomas devem iniciar no mínimo 5 dias antes da menstruação e desaparecer no prazo de 4 dias após o seu início. Lembrando que o distúrbio disfórico pré-menstrual é uma forma severa dos sintomas. Em relação à prevalência, nota-se que 85% das mulheres têm pelo menos um episódio leve a moderado de sintomas pré-menstruais ao longo da vida. 20% delas apresentam sintomas moderados, que é a síndrome pré-menstrual. Apenas 5% das mulheres apresentam a forma grave, que é o distúrbio disfórico pré-menstrual. Foram observadas maiores taxas dessa síndrome na Ásia e menores na Europa, podendo-se que parece estar relacionado a alguns fatores físicos e socioculturais das pacientes. Em relação aos fatores de risco, alguns estudos mostraram o fator genético, mas não tem muitos estudos disponíveis. Além disso, foram achados também como fator de risco a baixa escolaridade e o tabagismo. Fisiopatologia. As causas exatas são incertas, mas acredita-se que resulta da interação entre mudanças cíclicas nos esteroides ovarianos e o funcionamento de neurotransmissores centrais. O estrogênio e a progesterona, que são os esteroides sexuais, eles interagem com os neurotransmissores de serotonina, noradrenalina e o GABA. Em relação aos neurotransmissores, o neurotransmissor mais implicado nas manifestações da síndrome pré-menstrual é a serotonina, embora haja evidências de implicar também a beta-endorfina, o GABA e o sistema nervoso autônomo com a noradrenalina. Em relação aos esteroides ovarianos, são eles o estrogênio e a progesterona. A teoria mais aceita é a ciclicidade ovariana, visto que os sintomas ocorrem na fase lútea e são aliviados quando ela termina. E não parece estar relacionado ao fenômeno da menstruação em si, já que os pacientes esterectomizados também podem apresentar esse distúrbio. Os estudos mostram que as pacientes dessa síndrome parecem ser mais sensíveis às flutuações de estrogênio e progesterona do que as mulheres sem essa síndrome. Em relação a algumas queixas clínicas e suas prováveis explicações, temos que a redução da atividade serotoninérgica na fase lútea já foi descrita, que isso pode ser responsável pelos sintomas psicoemocionais da síndrome pré-menstrual. Por outro lado, em relação aos sintomas somáticos, foi mostrado que a progesterona tem propriedade antimineralocorticoide e o estrogênio parece ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O aumento da aldosterona e da atividade plasmática da renina faz parte da hipótese da fisiopatologia da retenção hídrica e os sintomas relacionados ao edema na síndrome pré-menstrual. Vamos falar um pouco da clínica e o diagnóstico. Em relação aos sintomas psíquicos dessa síndrome, temos como principal sintoma a labilidade afetiva, mas podemos encontrar também tristeza, choro fácil, depressão e sentimento de infelicidade, sonolência, insônia, alteração de libido, pânico,
alteração de apetite, perda de interesse e dentre outras. Podemos chegar a situações extremas, como suicídio e homicídio. Em relação aos sintomas somáticos da síndrome, temos que cerca de 80 a 90% das mulheres têm um aumento das mamas e mastalgia. 80% delas também referem cefaleia e enxaqueca. Dentre outros sintomas, temos aumento de peso, aumento do volume abdominal, edema de membro inferior, dor muscular, diarreia, constipação, acne, sudorese, palidez e entre outros. Em relação ao exame físico dessas pacientes, na sua maioria das vezes, ele é inocente, mas algumas pacientes podem apresentar edema, distensão abdominal na época pré-menstrual. Lembrando que para o diagnóstico é sempre importante excluir o uso exagerado de hormônios, álcool e drogas ilícitas. E também é importante a avaliação do perfil endócrino, principalmente o tireoidiano, que a gente vai falar um pouquinho mais nos diagnósticos diferenciais. Então, o diagnóstico da síndrome é essencialmente clínico. De acordo com os critérios preconizados pela ACOG, temos que a síndrome pré-menstrual ela é caracterizada pela presença de um ou mais dos sintomas, podendo ser afetivos, como depressão, raiva, irritabilidade, confusão e introversão, e somático, que são a mastalgia, distensão abdominal, cefaleia e edema. Em relação aos critérios para distúrbio disfórico pré-menstrual, que é a forma mais grave dos sintomas, necessita da presença de 5 ou mais dos seguintes: depressão importante associada à desilusão ou à falta de solução para sua dor, tensão e ansiedade em excesso, importante labilidade emocional, irritabilidade e raiva, diminuição do interesse por atividades do cotidiano ou isolamento social, falta de energia, alteração de apetite, sendo a redução ou aumento do apetite, alteração do padrão do sono, hipersonia ou insônia, sensação de perda de controle, dificuldade de concentração, sintomas somáticos, como distensão abdominal, mastalgia, cefaleia ou dores articulares. Lembrando que para preencher esses critérios, os sintomas devem ocorrer entre os 5 dias que precedem a menstruação em pelo menos um dos últimos 3 ciclos menstruais. Os sintomas devem ser aliviados em 4 dias do início da menstruação e sem recorrência até o 13º dia do ciclo. E os sintomas devem estar presentes na ausência do uso de fármacos, hormônios, álcool ou drogas. E deve ter uma presença de disfunção social ou econômica identificável. Também pode ser usado os critérios do DSM-5, que caracteriza a síndrome pré-menstrual com a presença de pelo menos 5 dos 10 sintomas, só que pelo menos um deve ser o dos 4 primeiros. Os 4 primeiros são labilidade afetiva, humor depressivo e desesperança, raiva ou irritabilidade intensa ou persistente, ansiedade ou tensão acentuada. Os demais são interesse diminuído nas atividades habituais, fadiga fácil ou perda acentuada de energia, dificuldade de concentração, alteração do apetite, insônia ou sonolência e os sintomas físicos como mastalgia, cefaleia, edema, dor muscular ou articular e ganho de peso. Lembrando que, para caracterizar essa síndrome, deve ter sintomas cíclicos na fase lútea, geralmente com 1 semana do ciclo, que passam com a menstruação. Os sintomas devem interferir no trabalho, nas atividades habituais e na relação com outras pessoas. Os sintomas não são exacerbação de
de um outro distúrbio psiquiátrico e a avaliação prospectiva diária por pelo menos 2 ciclos. Em relação aos diagnósticos diferenciais, temos o transtorno de humor e ansiedade, que pode haver uma sobreposição do transtorno disfórico pré-menstrual e outros transtornos psiquiátricos. Para diferenciar, existe um calendário diário que a paciente pode fazer, mostrando que o início dos sintomas ocorre na fase lútea e tem a resolução na fase folicular. Outro diagnóstico diferencial é a transição da menopausa. Geralmente, quando uma mulher tem mais de 40 ou 50 anos, esses novos sintomas de humor e ansiedade pode ser mais provável que seja devido à transição da menopausa do que uma síndrome pré-menstrual. Além disso, devemos descartar distúrbio da tireoide, em especial o hipertireoidismo, que pode apresentar alguns sintomas de humor. Para a gente diferenciar, a gente pode olhar as outras características clínicas presentes no hipertireoidismo para a gente tentar diferenciar. E, fora isso, fazer o estudo do TSH e do T4 livre. Outro diagnóstico que a gente deve sempre descartar é o abuso de substâncias. E a gente sempre deve avaliar se a pessoa está fazendo uso de alguma substância, alguma droga ilícita, álcool, hormônio, para a gente descartar esse diagnóstico diferencial. Em relação ao tratamento, a gente pode usar medidas gerais, como a prática regular de atividade física, dieta rica em fibra, evitando gorduras saturadas, doce e sal em excesso, restrição hídrica de bebidas à base de cafeína ou cola, que são bebidas estimulantes, restrição do tabagismo, álcool e drogas ilícitas. E podemos também falar para a paciente agendar eventos importantes fora do período da fase lútea do ciclo menstrual. Tentar reorganizar a escala de trabalho, se possível, manter o sono regular, ter momentos de relaxamento, psicoterapia e acupuntura. Lembrando que para pacientes de grau leve, elas podem se beneficiar apenas dessas medidas gerais. Mas uma paciente que já tem distúrbio que é moderado a grave, ela se beneficia também das medidas gerais associadas ao tratamento medicamentoso. Visando o sistema serotoninérgico e aumentando a transmissão serotoninérgica central, a gente pode usar os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que eles são os que têm maior benefício comprovado para a síndrome pré-menstrual. Também, visando suprimir o eixo hipotálamo, hipófise e ovário para abolir as alterações cíclicas dos esteroides, a gente lança a mão dos anticoncepcionais orais combinados, que é a nossa primeira linha, e os agonistas de GnRH. Como que a gente sabe qual que seria o melhor para começar? Nas mulheres para quais a contracepção não é uma prioridade, a gente discute primeiro os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas por outro lado, se a paciente não apresentar sintomas depressivos e a contracepção for de alta prioridade, a gente discute primeiro a contracepção combinada de estrogênio e progesterona, embora algumas mulheres podem se beneficiar tanto de um agente contraceptivo quanto de inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Temos também as drogas sintomáticas, como por exemplo os anti-inflamatórios não esteroidais e os diuréticos. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Os anticoncepcionais orais combinados temos como, por exemplo, de droga, a drosperinona com etinil e estradiol, que por vários estudos foram comprovados que é o medicamento de primeira linha para o tratamento da síndrome. E também temos o levonorgestrel com etinil e estradiol. Temos outras opções também, que é o gestodeno e o desogestrel, associado ao etinil e estradiol ou estradiol. O objetivo é suprimir
o eixo hipotálamo, hipófise e ovário e a ovulação. Pode ser usado de forma cíclica ou contínua. Geralmente, a gente começa com uma dose mais baixa de etilneestradiol. Se não houver melhora do quadro clínico, a gente pode tentar aumentar a dose do etilneestradiol. Se ainda assim persistir, a gente pode começar a usar um anticoncepcional oral contínuo. E se ainda persistir os sintomas, a gente lança a mão de associar com o inibidor da recaptação de serotonina. E é isso. Em relação aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, temos como exemplo a sertralina, o citalopram, o estalopram, a fluoxetina e a paroxetina, que lembrando que ela pode estar associada a um ganho de peso. A gente pode usar esses medicamentos em regime contínuo, que usa diariamente, todos os dias, e também a terapia de fase lútea, que a gente inicia no 14º dia do ciclo e é descontinuado no início da menstruação. E a terapia de início de sintomas. Se a gente estiver usando e não houver melhora, a gente pode aumentar a dose do inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E se ainda assim não funcionar, a gente pode trocar o inibidor seletivo. E aí, se ainda persistir em falha terapêutica, a gente ainda pode trocar pelo menos mais uma vez antes da gente ver que não funcionou. E é sempre importante a gente lembrar de pensar que a paciente pode ter algum transtorno depressivo, como a depressão maior ou outro transtorno psiquiátrico, se não houver melhora desses sintomas. A duração da terapia ideal ela é desconhecida, mas geralmente ela é usada por 1 ano e depois vai discutindo a redução gradual e a descontinuação da medicação ou até trocar a terapia contínua por terapia de fase lútea ou terapia de início dos sintomas. Outros medicamentos também foram estudados, como, por exemplo, a venlafaxina, que é um inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina, só que geralmente a gente deixa ela como segunda linha. A gente ainda dá preferência pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, porque essa droga está associada a piores sintomas de abstinência. Outro medicamento que foi usado no passado como terapia adjuvante para mulheres com essa síndrome, geralmente usado nos sintomas, na fase lútea, é o alprazolam, que é um benzodiazepínico. Mas a Sociedade Internacional de Distúrbios Pré-Menstruais não sugere o uso do alprazolam. Outra que pode ser usada como terapia de exclusão é a leuprolide, que é uma agonista de GnRH. Ele é indicado em casos de sintomas graves que não respondem aos inibidores de recaptação de serotonina ou anticoncepcional oral. Ele está relacionado a efeitos de hipoestrogenismo e uma tentativa de minimizar esses efeitos é usar uma terapia de baixa dose de estrogênio e progesterona associada, que ele vai evitar esses sintomas de hipoestrogenismo que lembra a menopausa e também diminui as chances de complicação do hipoestrogenismo, que é, por exemplo, a perda de massa óssea, e é usado por no máximo 3 a 6 meses, lembrando que é uma terapia de exclusão. Além disso, temos os medicamentos sintomáticos, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, como o ácido mefenâmico, o naproxeno e o meloxicam, que é geralmente usado quando a paciente tem queixa de dismenorreia, cefaleia ou outras dores. Outros medicamentos que podemos lançar mão são os diuréticos, principalmente os poupadores de potássio, como a espironolactona. Geralmente o uso é sintomático para pacientes que têm aumento de peso, turgência mamária, e são usados mais sintomáticos mesmo. Esse aqui são a tabela de medicamento com dose e a linha de tratamento.
E aí eu coloquei um fluxograma que eu peguei do UpToDate, que mostra aqui. Aí você faz o diagnóstico da síndrome pré-menstrual, do transtorno disfórico pré-menstrual por pelo menos 2 ciclos. E aí você vê se esses sintomas têm algum comprometimento socioeconômico na paciente. Se tem, ela é considerada moderada severa. Se não tem, geralmente a gente trata só com medidas de vida, aquelas que eu já expliquei, que são a dieta, atividade física, redução de estresse. Mas se a paciente tem essa disfunção e ela é caracterizada como moderada severa, a gente geralmente lança a mão da terapia farmacológica. Se a paciente deseja contracepção, a primeira linha que a gente usa é os anticoncepcionais orais combinados. Se ter melhora dos sintomas, pode continuar com a terapia só com os anticoncepcionais. Se os sintomas persistirem, ela tiver sintomas depressivos que não estão passando, geralmente a gente adiciona o inibidor da recaptação de serotonina. Se com essa associação ainda assim não melhorar, a gente vai lançar a mão da nossa terapia de exclusão, que é o agonista do GNRH associado ao estrogênio e à progesterona em dose baixa. Se a paciente não deseja contracepção, a gente já começa com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Se controlou os sintomas, se fez bem para a paciente, a gente mantém essa terapia, igual eu falei, por em torno de 1 ano. E se os sintomas forem persistentes, a gente vai tentar um novo inibidor seletivo. E se persistir ainda os sintomas, a gente entra com a terapia com o anticoncepcional oral combinado. Se conseguir controlar os sintomas, a gente continua a terapia. Se não conseguir, com a associação do anticoncepcional oral com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente vai mais uma vez para a terapia de exclusão com agonistas de GNRH. Vamos discutir um pouco o artigo. O artigo que eu peguei é da BMC. É um artigo que ele vai ver a relação entre síndrome pré-menstrual e a depressão maior, sendo como base de dados uma amostra de base populacional. Trata-se de um estudo transversal. Os dados são obtidos da National Swiss Health Survey em 2007, que é um estudo transversal feito a cada 5 anos, desde 1992, pelo Escritório Federal Suíço de Estatística. A avaliação constituiu em 2 partes, sendo feita uma entrevista por telefone e um questionário escrito adicional que foi enviado para as pacientes que responderam à pesquisa pelo telefone. Obteve uma média de 80% de mulheres que participaram dessas 2 fases. Foi encontrado um N de 3.522 participantes, tendo como critérios de inclusão mulheres menores do que 55 anos, sem histórico de histerectomia. Foi feita a avaliação da síndrome pré-menstrual por uma ferramenta de triagem de sintomas pré-menstruais, que é esse PSST, que eram perguntas de 10 itens de escala de 0 a 4, e foram agrupados em leve, moderada a grave, de acordo com os critérios do DSM-5. Também foi feita uma avaliação da depressão maior, também por forma de outra ferramenta, que é essa CIDI-SF, da Organização Mundial da Saúde, também usando como critérios o DSM-5. De acordo com os nossos resultados, vemos que a prevalência de depressão maior foi 11,3 em mulheres com síndrome pré-menstrual moderada e 24,6 em mulheres com síndrome pré-menstrual grave. Quando comparadas a mulheres sem nenhuma dessas condições,
As mulheres que relatam o consumo moderado a grave de álcool apresentam menor risco de síndrome pré-menstrual. E mulheres que relatam o uso de antidepressivo e de uso de contraceptivos orais apresentam maior risco de depressão maior em comparação com mulheres sem nenhuma dessas condições. O uso de tranquilizantes e comprimidos para dormir foi mais provável nas mulheres, tanto com depressão quanto a síndrome pré-menstrual. Além disso, as mulheres que relataram insatisfação com o trabalho apresentavam maior risco de síndrome pré-menstrual. Foi visto, então, um risco relativo maior de relatar tanto na síndrome pré-menstrual quanto na depressão maior, em comparação com mulheres sem transtorno síndrome pré-menstrual ou depressão, foi mais relacionado com alto sofrimento psicológico, baixo domínio, consumo de drogas psicotrópicas e baixa avaliação de saúde, mostrando que pacientes que têm tanto síndrome pré-menstrual com depressão junto têm mais propensão a esses preditores. A conclusão do estudo foi que os resultados sugeriram que as mulheres que sofrem tanto de síndrome pré-menstrual quanto de depressão maior são mais prejudicadas em comparação às mulheres com apenas um dos transtornos. Além disso, os estudos indicam ainda que a síndrome pré-menstrual e a depressão maior são distúrbios diferentes que podem, no entanto, ocorrer concomitantemente. Obrigada. E essas foram as referências usadas. Muito obrigada.